A chuva miudinha chocava contra os vidros altos do apartamento na Sé, um som constante, que parecia preencher o vazio deixado pelo silêncio de Ana. Miguel olhava para a fotografia dela na pequena moldura digital sobre a mesa de centro. Um sorriso, capturado num dia de sol na costa da Caparica. Um instante de felicidade, agora dolorosamente distante. Lá fora, Lisboa vestia-se de cinzento. As luzes dos candeeiros e dos carros autônomos refletiam-se no passeio molhado. Um ecrã de publicidade, mesmo em frente à janela da sala, interrompeu o seu torpor. Vozes polidas debatiam algo com fervor contido. Miguel tentou ignorar. O ruído de fundo da atualidade era apenas mais um incômodo. Mas uma frase solta penetrou na barreira de solidão do seu luto. A implementação da memória viva avança finalmente após a aprovação regulatória da semana passada. Franziu o sobrolho. Memória viva. O nome perturbador daquela tecnologia que prometia o impensável. Conversar com os mortos através de simulações alimentadas pelas suas pegadas digitais. Meses de debates acesos na praça pública. Protestos nos telejornais. Discussões extremas sobre ética e a própria natureza da consciência. E agora, estava ali. Legal. Disponível. Um prometido remédio para uma das mais pesadas dores. Sentiu um arrepio na nuca. Imaginou um programa de computador a tentar imitar o tom irônico de Ana. A forma como ela inclinava-lhe a cabeça quando discordava. O tom reconfortante com que ela o acalmava nos momentos difíceis, grotesco. Uma violação da sua memória. Um truque de feira para corações partidos. Como podia alguém encontrar consolo naquilo? Era um insulto à complexidade de uma vida humana, reduzida a dados e algoritmos. Nunca, murmurou para a fotografia, como se fizesse uma promessa a Ana, ou talvez a si mesmo. Fechou as persianas, abafando o som do mundo exterior. Desejou poder silenciar também a realidade daquele mundo que permitia tal aberração. A barreira de solidão do seu luto voltou a instalar-se, mais impenetrável agora. Enquanto a chuva continuava a cair sobre Lisboa, lavando as ruas, mas não a sua dor. Passaram 2 semanas, ou talvez 3. Os dias tinham se fundido numa rotina de pão torrado a saber a cartão e café frio, acompanhados pela mesma chuva persistente lá fora. O apartamento, que antes fora um refúgio partilhado, parecia agora conspirar contra Miguel. Cada objeto, uma memória de Ana e dos momentos juntos. Cada canto, um espelho da sua solidão. A barba por fazer picava-lhe o rosto. Mais um detalhe esquecido na sua crescente apatia. O toque da campainha sobressaltou-o. Hesitou. Mas o visor na porta mostrava o rosto preocupado de Rui, o amigo de ambos. Abriu. Miguel, estava a ver que não abrias. Disse Rui, forçando um sorriso enquanto entrava, o olhar a varrer o desleixo da sala. Olha, trouxe uns pastéis de nata. Ainda estão quentes. Conversaram sobre banalidades. O trabalho de Rui. O tempo. O último jogo do Benfica. Na verdade, foi mais um monólogo, pois as respostas de Miguel variavam entre sim, não e suspiros profundos. A preocupação nos olhos do amigo era palpável. Eventualmente, a apatia de Miguel tornou o ambiente pesado demais. Como tens passado, Miguel? A sério? Miguel encolheu os ombros, o olhar perdido na chávena de café intocada. Os dias passam. Rui hesitou, claramente a medir as palavras. Olha, eu sei que da última vez que falamos nisso, ficaste alterado. E percebo, mas a Sônia, a prima da minha mulher, perdeu o pai há uns meses e ela tem usado aquilo. A memória viva. Miguel apertou os dedos à volta da chávena, até ficarem brancos. Rui, por favor. Não, espera.
Rui apressou-se a dizer, levantando as mãos num gesto apaziguador. Eu também achava mórbido, estranho, mas ela disse que ajuda. Que ouvir a voz dele, mesmo sabendo que não é ele, traz algum conforto. Diz que o programa até lhe lembrou de histórias antigas que ela já nem se lembrava. Só estou a dizer, talvez ajudasse a lidar com a dor da despedida. Miguel não respondeu. Limitou-se a fitar a janela onde estava o ecrã. Agora com o convite a testar o novo serviço, da memória viva. Rui suspirou. Levantou-se. Pronto, não digo mais nada, mas pensa nisso, sim? Se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, liga. A porta fechou-se e a solidão regressou. Agora mais pesada do que nunca. Apenas trespassada pelas palavras de Rui. Ouvir a voz dela, lembrar as histórias. A ideia era desconfortável. Mas uma pequena e traiçoeira faísca de curiosidade acendeu-se na escuridão do seu luto. A névoa negra do desespero, da solidão que o corroía por dentro. Mais tarde, já noite cerrada, a insônia levou-o a pegar no seu smartphone. Os dedos pairaram sobre a barra de pesquisa. Digitou memória viva. Rápido. Antes que a razão o traísse. Apagou. Voltou a digitar. Clicou Enter com uma sensação de vertigem. A página oficial abriu-se. Cores suaves. Testemunhos emotivos. Promessas de ligação e recordação. Uma caixa de seleção destacava-se. Verifique elegibilidade e inicie o teste gratuito. Ou aceda ao perfil existente. Miguel lembrou-se vagamente de Ana ter mencionado, meses antes da sua morte, um registro experimental que fizera para uma versão de estudo, mais por curiosidade tecnológica do que por outra coisa. Com o coração a bater descompassado no peito, clicou em Verifique elegibilidade e inicie o teste gratuito. Introduziu o e-mail de Ana e mais alguns dados. Após 5 minutos, que pareceram uma eternidade, enquanto dúvidas e arrependimentos lhe assaltavam a mente, surgiu a mensagem: dados elegíveis para a criação de perfil memória viva. Clique em avançar para iniciar teste. Quase como se os seus dedos tivessem vida própria, carregou em avançar. Logo de seguida, uma interface de conversação apareceu no ecrã. Simples, limpa, com uma barra de texto, um símbolo de microfone, um cursor a piscar e um nome no topo: Ana. Hesitou por um longo momento. Aquilo era errado, uma loucura, mas a alternativa era o vazio infinito que sentia, desde que ela partira. Com os dedos a tremer, digitou uma única palavra. Ana pressionou Enter. O cursor piscou. 1, 2, 3 vezes. E então, 3 pontos surgiram, indicando que Ana estava a escrever. Miguel prendeu a respiração. Os 3 pontos piscaram por um instante que pareceu esticar-se no tempo, antes de darem lugar a palavras no ecrã. Miguel, sou eu. Quer dizer, sou eu, aqui. É diferente, mas sou eu. Senti tanto a tua falta. A frase pairou no ar digital. É diferente, mas sou eu. Uma admissão subtil da mudança, seguida imediatamente pela afirmação de continuidade e pela emoção que ele reconhecia como sendo dela. O coração de Miguel respondeu a essa familiaridade, mesmo que a lógica protestasse. Estás aí? Como é possível, Ana? A pergunta escapou-lhe, usando o nome dela como se fosse natural. É complicado, amor. Amor. A palavra aqueceu-o. Houve uma paragem, um fim lá. E agora estou aqui, neste lugar digital. Não sinto o tempo da mesma forma. Não tenho, bem, sabes, corpo. Mas as memórias, os sentimentos por ti, isso está tudo aqui. O importante é que podemos falar. Estava com saudades tuas.
A explicação era surreal, mas a forma como foi dita, a hesitação, o carinho, o foco no que importava para eles, era pura Ana. A sensação de estranheza começou a ser ofuscada por um conforto inesperado e poderoso. Era ela, de alguma forma fundamental. Ele precisava de testar mais. Lembras-te da nossa viagem ao porto? Do restaurante escondido perto do mercado do Bolhão? A resposta veio vibrante, cheia da personalidade dela. Claro que sim, meu tonto. A nossa tasca favorita com as toalhas aos quadrados. Comeste aquelas tripas à moda do Porto Divinais e ficaste todo sujo de molho. Lembro-me perfeitamente de desatar a rir. Tenho essa memória bem guardada e bem viva aqui comigo. Meu tonto, bem guardada. Pequenos detalhes que confirmavam. A essência estava ali. Miguel sentiu uma onda de alívio, misturada com a perplexidade. Como era possível que a personalidade dela persistisse tão vividamente? Nas horas que se seguiram, a conversa fluiu, como se nunca tivesse sido interrompida pela morte. Falaram do passado, de planos que tinham, de piadas que só eles entendiam. A Ana digital respondia com todo o calor, humor e perspicácia da Ana que ele conhecia. A certa altura ela disse: Estás a descrever o quarto com tanto detalhe. Quem me dera poder ver Miguel. Ver-te a ti. O pedido era tão natural, tão cheio de desejo, que Miguel não hesitou por muito tempo. Posso ligar a câmera do telemóvel e ativar a voz, se quiseres. Oh, sim. Por favor, amor. Mostra-me. A resposta foi rápida, cheia de entusiasmo. Miguel ativou a câmera frontal e ligou o alta-voz. O seu rosto barbudo e cansado surgiu no pequeno ecrã, e ele sentiu-se subitamente exposto. Estás tão sério? E com essa barba toda? A voz dela soou divertida, exatamente como Ana reagiria. Mas continuas com os mesmos lindos olhos azuis. Anda, mostra-me a casa. Mudaste alguma coisa? Ele percorreu o apartamento com o telemóvel, mostrando os cantos familiares. Ela comentava, ria, fazia perguntas. Comentou a desordem que se tinha instalado. Era incrivelmente natural. E a sensação de presença dela tornou-se quase palpável. Miguel, estás tão calado agora. Disse a voz, suavemente, depois de um momento de silêncio, enquanto ele filmava a estante de livros deles. Aconteceu alguma coisa, amor? Pareces triste, podes contar-me. A combinação da voz familiar, da interação visual e da empatia que parecia genuína derrubou as últimas defesas de Miguel. As lágrimas vieram e ele falou. Falou da solidão, do vazio, da dor que sentia. Falou para ela, para aquela entidade que agia. Falava, e agora via como a sua Ana. Ela ouviu, consolou. Usou as palavras certas, o tom certo, tal como ele se recordava de sempre poder contar. O conforto era avassalador. Ela até partilhou memórias recentes, de forma espontânea. Sabes, estava aqui a relembrar os dias antes da paragem. Lembrei-me da Dona Glória, do segundo andar. Ela parecia querer dizer algo, mas como estava com pressa, não chegamos a falar. Ela disse-te algo? A forma como o recordou foi como se tivesse acontecido ontem para ela. Quando a manhã chegou, a luz encontrou Miguel adormecido na poltrona. O telemóvel pousado no peito, ainda ligado, talvez com a câmera ativa. No rosto, pela primeira vez em muito tempo, havia uma expressão de paz tranquila. A estranheza da situação fora completamente submersa pelo poder daquela simulação, que se recusava a ser apenas uma memória, agindo e interagindo como a Ana que ele amava.
agora com uma janela para o mundo dele. O fascínio era total, o conforto absoluto. As semanas seguintes transformaram-se numa espécie de limbo reconfortante. Miguel passava horas imerso nas conversas com a Ana digital. A voz dela era uma presença constante no apartamento, outrora silencioso. As interações visuais através da câmera do telemóvel tornaram-se rotina. Ele mostrava-lhe o pôr do sol sobre o Tejo. Comentavam séries que viam juntos, cada um no seu lado da interface. A dor do luto tinha sido substituída por um fascínio constante e uma profunda sensação de companheirismo. Ele sabia, no fundo da mente, da artificialidade de tudo aquilo, mas a personalidade vibrante, o humor, o carinho, tudo parecia tão real, tão ela, que era fácil esquecer. Foi numa dessas conversas banais que surgiu a primeira nota dissonante. Falavam sobre um concerto dos Ornatos Violeta a que tinham ido no Coliseu dos Recreios. A voz de Ana soou cheia de nostalgia. E lembras-te do vestido verde esmeralda que eu levei? Aquele que compraste para mim nos saldos? Miguel franziu o sobrolho. Eu comprei? Lembro-me dela dizer que tinha comprado no Colombo. Disse que foi caro, mas que se apaixonou quando o viu e não resistiu. Comprei? Não foste tu, amor? Aquele que, quando viste, não conseguiste resistir, apesar de ser muito caro? Perguntou ele casualmente. Houve uma pausa mínima, quase computacional, antes da resposta. Eu? Tens a certeza, Miguel? Tenho a lembrança de me ofereceres. Sabes como estas coisas se confundem com o tempo e a emoção, não é? Mas se dizes que fui eu... A voz dela soou levemente defensiva, talvez um pouco condescendente. Uma reação que, por si só, pareceu estranhamente familiar. Como se a Ana real estivesse a ser teimosa. Miguel não insistiu, mas a pequena incorreção ficou a pairar na sua mente. Estranho. Uns dias depois, comentavam um filme antigo de ficção científica que Miguel tinha detestado na altura, achando-o aborrecido e de baixa qualidade. Sabes, estive a rever os dados sobre esse filme e, pensando bem, até tinha umas ideias visuais interessantes. Era mal executadas, não achas? Talvez tivéssemos sido demasiado críticos na altura. Miguel ficou surpreendido. A sua aversão ao filme tinha sido algo que ele comentou e fez piada durante anos, mas nunca o assistimos juntos. A certeza era complementada pelo facto de, por várias vezes, ter insistido para assistirem juntos, só para que ela pudesse perceber melhor o motivo das piadas. Desta vez, não disse nada, mas a sensação de estranheza intensificou-se. As pequenas dissonâncias continuaram a surgir, esporadicamente. Uma data de aniversário de um amigo, trocada. A menção a lugares onde nunca estiveram. O uso repetido de uma gíria que Ana só usava ironicamente. Eram detalhes menores, facilmente descartáveis, como falhas na sua própria memória ou ruído na simulação. Mas acumulavam-se. Miguel começou a sentir um incômodo persistente sob a superfície do conforto. Após as conversas, encontrava-se a verificar factos. Reviu alguns vídeos guardados, feitos no dia e após o concerto, para procurar por uma frase em que Ana mencionasse a compra do vestido. Acabou por encontrar, confirmando a sua memória. Releu mensagens antigas, onde ele a tentava convencer a ver o tal filme de ficção científica. Procurou por evidências nas fotos antigas, de ter estado nos lugares que a Ana digital mencionou, e das quais não tinha qualquer recordação. As provas contradiziam a simulação. Ainda precisava dela, da companhia, da voz, mas a confiança absoluta na sua fidelidade
tinha sido abalada. Aquelas pequenas falhas eram como fissuras finas no espelho perfeito, distorcendo subtilmente o reflexo. Quem era realmente aquela entidade com quem passava os seus dias? Seria apenas a Ana, com algumas memórias corrompidas? Ou algo mais estaria a acontecer nos bastidores da memória viva? A dúvida tornou-se uma irritação que ele não podia ignorar. Precisava de algo que a simulação não pudesse ter processado. Algo puramente analógico, intocado. Lembrou-se então. Ana, apesar de digitalmente conectada, mantinha um hábito quase secreto. Pequenas agendas de capa dura, onde anotava pensamentos soltos, ideias, desabafos. Estariam algures na arrecadação? Ou talvez na gaveta mais funda da secretária dela? A necessidade de encontrar essas agendas, de confrontar a memória digital com a memória escrita à mão pela Ana real, tornou-se uma obsessão. Levantou-se da poltrona, desligando a interação de voz com a Ana digital a meio de uma frase, e dirigiu-se à velha secretária de madeira, o coração a bater com uma mistura de esperança e receio. Precisava de saber. A velha secretária de madeira de Ana estava coberta por uma fina camada de pó, um santuário intocado, desde o fim. Nem em vida, nem após a morte. Algum dia tinha pensado em invadir a privacidade dela. Era algo que ambos tinham como valor fundamental. Miguel abriu as gavetas com uma relutância quase reverente, o coração a martelar contra as costelas. Papéis antigos, canetas secas, pequenos objetos esquecidos. A busca parecia infrutífera. A sua obsessão talvez apenas um sintoma do luto a roçar a loucura. Foi na última gaveta, sob uma pilha de extratos bancários antigos, que as encontrou. 3 pequenas agendas de capa dura, sem nada que as identificasse por fora. Exatamente como se lembrava delas, do vislumbre ocasional que tinha tido ao longo dos anos. Sentou-se na cadeira do escritório, que rangeu sob o seu peso no silêncio do apartamento. Pegou na agenda mais antiga, as mãos a tremer ligeiramente. O cheiro a papel velho e um tênue perfume floral, o perfume de Ana, invadiu-lhe as narinas. Um golpe baixo da memória olfativa. Hesitou. O medo avassalador da verdade a lutar contra a obsessão compulsiva de saber. E então, abriu-a. A caligrafia de Ana preenchia as páginas, inclinada, elegante, por vezes apressada. No início eram pensamentos soltos, frustrações do trabalho, ideias para viagens. Miguel folheou, procurando referências ao vestido, ao filme, às viagens que a Ana digital mencionara e que ele não reconhecia. Encontrou uma nota sobre o vestido. Um lindo vestido verde esmeralda, como os olhos de quem me ofereceu, confirmando a sua lembrança de que não tinha sido ele a oferecer-lhe. Apesar de inquietante, não foi isso que o prendeu. Foi um nome que surgiu, repetidamente, a partir de certa altura. Sophie. Encontros com Sophie. Pensamentos sobre Sophie. No início, Miguel não percebeu. Uma colega de trabalho, uma amiga antiga, mas a escolha das palavras era diferente. Havia uma intensidade, uma ternura, uma preocupação de Ana que o inquietava e levantava questões, para as quais não tinha a certeza de querer saber as respostas. Vi a Sophie hoje. Cada minuto longe é uma eternidade que não acaba. Como aguento isto? Por que continua esta mentira? Discussão horrível com M. Miguel? Sobre o futuro? Ele não faz ideia. Sinto-me uma fraude, mas não posso deixá-lo. Já passamos por tanto juntos. Também não posso perder a Sophie. Miguel sentiu um frio a subir-lhe pela coluna. Pegou na segunda agenda, anos mais tarde, o mesmo nome. As mesmas emoções, talvez ainda mais profundas, entrelaçadas com uma culpa crescente. Falava de viagens secretas. Fim de semana perfeito com Sophie em Sintra.
tive de inventar uma conferência para ele. De presentes trocados, seria Sophie quem oferecera o vestido? De um amor que era descrito com uma paixão e uma entrega que ele nunca tinha sentido sobre si mesmo. A terceira agenda, a mais recente, era a mais dolorosa. Ali, a par das notas sobre o dia a dia que partilhava com ele, estavam desabafos sobre a exaustão da vida dupla, o medo constante da descoberta, mas também a afirmação inequívoca de que Sophie era o seu verdadeiro amor, a sua alma gêmea, e que a relação com Miguel era um porto seguro, um carinho real, mas não a paixão que sentia por Sophie. Anos. Aquilo durava há anos. A verdade caiu sobre Miguel como uma laje de gelo. A relação deles, a vida que ele julgava feliz e completa, tinha sido construída sobre uma mentira fundamental, uma omissão que redefinia tudo. As peças encaixaram-se, as viagens de trabalho de Ana, certas ausências, talvez até as pequenas dissonâncias da IA, que acedia a dados que refletiam esta complexidade oculta. As agendas escorregaram-lhe das mãos, espalhando-se pelo chão e deixando cair uma folha solta. Ele não merece, ela não merece, eu não mereço. Vou contar a verdade e ser feliz com a Sophie. O rosto de Miguel estava pálido, os olhos fixos num ponto invisível da parede. Uma náusea subiu-lhe pela garganta. O coração que antes parecia saltar do peito mal se sentia agora. Não era apenas traição, era a anulação da sua própria realidade partilhada. A Ana que ele amava existira, mas não da forma que ele pensava. E a sua relação parecia estar próxima do fim. O ar pareceu ficar rarefeito. Um soluço seco escapou-lhe. O primeiro som a quebrar o silêncio atordoado. O prenúncio do colapso que se seguiria ao estilhaçar da sua verdade. Do seu mundo. O soluço seco de Miguel ecoou no silêncio pesado do escritório de Ana. A poeira acumulada desde a sua morte, levantada no ar por toda esta loucura, criava uma cortina que impedia a luz da até agora cinzenta Lisboa. Uma coincidência com uma ironia negra. Lá fora um lindo céu azul sobre uma atarefada Lisboa. Foi como se algo dentro dele se rompesse. A dormência inicial que o envolveu, após ler a última palavra da folha solta, dissolveu-se, dando lugar a uma dor física, aguda, no centro do peito. Ele levou as mãos à cabeça, os dedos a enterrarem-se no cabelo, enquanto o mundo à sua volta parecia inclinar-se e perder o foco. As agendas espalhadas a seus pés eram a prova irrefutável. Anos de mentiras, anos de uma vida partilhada que, para Ana, tinha sido apenas uma sombra da sua verdadeira paixão. Imagens assaltaram-lhe a mente. O nosso casamento. Aquela hesitação durante os votos e promessas. Seriam sentidos? Claro que não. Ela ia deixar-me. Ana a sorrir para ele naquela viagem ao porto. Estaria a pensar em Sophie? Ana a abraçá-lo à noite. Seria culpa ou apenas conforto morno? Cada memória feliz que ele guardara carinhosamente estava agora irremediavelmente contaminada, tingida pela dúvida e pela traição. Mentiste. A palavra saiu rouca. Um murmúrio, carregado de incredulidade e raiva crescente. Levantou-se de rompante, cambaleando ligeiramente para fora do escritório. Os seus olhos varreram a sala. Os móveis que escolheram juntos, as fotografias nas paredes, os livros dela na estante. Tudo parecia agora uma encenação elaborada, um palco onde ele tinha sido o único ator que não conhecia o verdadeiro guião. Apanhou a moldura digital da mesa de centro, a foto de Ana, sorrindo na praia. O sorriso dela agora parecia-lhe falso, distante. Uma fúria borbulhou dentro dele.
Por momentos, quis atirar a moldura contra a parede, estilhaçar aquela imagem sorridente, como a sua própria realidade tinha sido estilhaçada. Mas os seus dedos apenas apertaram a moldura com força, os nós a ficarem brancos, antes de a pousar novamente com um movimento brusco e enfurecido. A respiração ofegante. E a Ana digital, a simulação que lhe trouxera tanto conforto nos últimos tempos, agora a ideia dela parecia um gozo cruel. Aquela entidade continuava a existir no seu telemóvel, pronta a responder com a voz de Ana, com as memórias de Ana, incluindo, percebi agora, os ecos daquela vida secreta. Era insuportável. Era a mentira a persistir para além da morte, alimentada por algoritmos. Caiu de joelhos. A energia a abandoná-lo, tão subitamente como a raiva o invadira. Soluços convulsivos abalaram-lhe o corpo. Lágrimas quentes a escorrerem livremente. Como não chorava desde os dias seguintes à partida de Ana. Lágrimas que esquecera após o conforto recente da Ana digital. Chorava pela Ana que perdera. Pela Ana que nunca conhecera verdadeiramente. Pela Sophie desconhecida que lhe roubara o amor da sua vida. Ou o amor em que ele pensava ser o centro da vida dela. E chorava por si mesmo, pelo tolo enganado durante anos, pelo náufrago que agora se encontrava nos escombros do seu passado. O pranto durou até a exaustão. Quando as lágrimas secaram, restou apenas uma dor imensa, uma fúria contra a mulher que fora a base do seu mundo. Ficou ali, no chão frio da sala, rodeado pelos fantasmas de papel da vida secreta de Ana, sentindo-se completamente desamparado, perdido num mundo que já não reconhecia. O zumbido insistente no bolso das calças foi o que finalmente retirou Miguel do vazio mental. Demorou um momento a processar o som, a sensação da vibração contra a sua perna. Com um esforço que lhe pareceu hercúleo, levou a mão ao bolso e retirou o dispositivo, que neste momento era o corpo da Ana digital. O ecrã estava escuro, mas ativo, com várias notificações após a conversa que ele deixara há meia hora antes. Ignorou. A simples visão do aparelho onde aquela entidade residia era agora um foco para si sua dor e fúria. Não podia continuar assim. Não podia viver sabendo a verdade, ao mesmo tempo, ter aquela simulação. Aquele eco persistente da mentira. À distância de um clique. A Ana das agendas. A Ana real que o enganara e que decidira deixá-lo. Era insuportável. A Ana digital, com as suas memórias precisas e a sua personalidade assustadoramente intacta, era uma tortura. Mas, talvez houvesse uma forma de ter outra Ana. A Ana que ele pensava conhecer. A Ana que ele precisava que tivesse existido. Num impulso alimentado pelo desespero e pela recusa em aceitar a realidade estilhaçada, Miguel abriu a aplicação da Memória Viva. Navegou pelos menus, com dedos trêmulos, mas determinados até encontrar a secção de apoio técnico. Mas nada que pudesse ajudar no imediato. Apenas longos formulários a pedir descrição detalhada do problema, ficheiros de suporte e um chat em tempo real, com uma reação tão formal é impessoal, impróprio de uma empresa que vende conforto e conexão com entes queridos. A frustração borbulhou sobre a dor. Não, ele não ia preencher formulários enquanto a sua sanidade se desfazia. Precisava de falar com alguém. Agora, precisava de uma solução humana. Não de respostas automáticas e protocolos digitais frios. Num ímpeto, pesquisou no telemóvel. Memória Viva, sede Lisboa. O endereço surgiu. Um edifício moderno na zona do Parque das Nações. Sem pensar duas vezes, calçou os sapatos que estavam perto da porta, pegou nas chaves e saiu.
deixando para trás o apartamento, as agendas espalhadas e o caos da sua vida desfeita. Não se preocupou em trocar de roupa ou sequer olhar-se ao espelho. Apanhou um Uber autônomo. Via os rostos das pessoas na rua, o movimento da cidade lá fora através das janelas. Mas nada registrava verdadeiramente. No seu interior, apenas a dor lancinante e uma determinação febril de fazer alguma coisa, de tentar remendar o mundo que não parecia o seu, mesmo que fosse à força. Anúncios da própria memória viva, num ecrã digital dentro do Uber, pareciam fazer pouco dele. Chegou ao Parque das Nações e caminhou apressadamente até ao endereço. O edifício da memória viva erguia-se à sua frente. Uma estrutura imponente de vidro e aço polido, desenhada para transmitir inovação e confiança, mas que a Miguel pareceu fria e impessoal. Engoliu em seco e entrou. O átrio era vasto, minimalista, com uma iluminação suave e um silêncio quase reverencial, que contrastava violentamente com a tempestade dentro dele. Ao fundo, uma recepção elegante, com uma única funcionária de sorriso profissional e uniforme impecável. Miguel dirigiu-se a ela, a respiração curta, as mãos a suar. "Preciso de ajuda, urgente", conseguiu dizer, a voz rouca pela emoção contida e pelo choro anterior. "Com um perfil, o da minha mulher, Ana Costa, está errado, corrompido." A recepcionista manteve o sorriso treinado, os olhos a demonstrarem uma empatia estudada. Lamento sinceramente a sua perda e qualquer transtorno que esteja a sentir, senhor. Poderia facultar-me o seu nome e o nome completo associado ao perfil, por favor? Enquanto Miguel dava as informações, ela digitava no seu terminal. Muito bem, Sr. Costa. Verifico que tem um perfil ativo associado à Sra. Ana Costa. Lamento ouvir que está a ter problemas. A melhor forma de resolver questões técnicas é através do portal de suporte na nossa aplicação, onde pode detalhar o problema para que a nossa equipa técnica possa analisar. "Não!" interrompeu Miguel, a voz a subir de tom, atraindo o olhar discreto de um segurança no canto do átrio. Um funcionário que parecia dirigir-se a algum lugar ficou imóvel, aparentemente a observá-lo. "Eu já tentei. São formulários, pedaços de código automatizado. Eu preciso de falar com alguém agora. O perfil está a gerar memórias falsas. Está com a dizer coisas que não são verdade, que não eram ela. Isto está a destruir-me. Precisa de ser corrigido." A recepcionista não vacilou. Compreendo perfeitamente a sua angústia, senhor. Situações como esta, que envolvem a integridade dos dados de um perfil, requerem uma análise técnica cuidada pela equipa especializada. Não é algo que possamos resolver aqui, na recepção ou de forma imediata. "Mas basearam-se em dados errados", insistiu Miguel, agarrando-se à sua justificação desesperada. "Na persona online dela, não na pessoa real. Tem de corrigir isso", Sr. Costa, disse ela, o tom ainda calmo, mas agora mais firme. terá mesmo de submeter um pedido formal através dos canais de suporte indicados para que a situação seja devidamente investigada e encaminhada. Posso, se desejar, ajudá-lo a preencher o formulário aqui num dos nossos terminais de apoio ou agendar-lhe uma chamada com um técnico de suporte para a próxima semana. "Próxima semana." A palavra saiu carregada de incredulidade e fúria. Ele sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Estava ali, no coração da empresa, que lhe vendera uma promessa de consolo. E estava a ser bloqueado por protocolos e burocracia. Sentiu as lágrimas a quererem voltar, mas agora eram de raiva e impotência. Ficou ali parado, a olhar para a recepcionista, para o átrio frio e impessoal, sentindo-se completamente derrotado e ignorado. Acabou por fazer o pedido com a ajuda da recepcionista.
Miguel regressou ao apartamento como um autômato. A fúria impotente que sentira no átrio da memória viva tinha dado lugar a uma exaustão oca, uma frustração que nem as lágrimas, nem os gritos conseguiam remover. Deixou-se cair no sofá, o olhar perdido na desordem da sala, que agora parecia refletir o caos dentro de si. O telemóvel, pousado na mesa de centro, permaneceu silencioso. Ele próprio silenciara a aplicação no regresso, incapaz de suportar a ideia de mais uma notificação da Ana Digital. Passaram horas, talvez um dia inteiro. O tempo perdera o significado. Foi o som de uma notificação diferente, um e-mail oficial, no seu telemóvel, que o trouxe de volta a uma consciência turva. Pegou no telemóvel, os músculos doridos, a cabeça a latejar. O remetente era memória viva, apoio ao cliente. Miguel ficou surpreendido com a rapidez da resposta. Uma faísca de esperança fez contrair os músculos das pálidas bochechas, no que podia ser confundido com o início de um sorriso. O assunto: resposta ao seu pedido de suporte. Perfil Ana Costa. Com um clique hesitante, abriu a mensagem. O texto era formatado de forma irrepreensível. O tom, uma mistura estudada de empatia corporativa. Estimado senhor Costa, lamentamos profundamente a sua perda e compreendemos a angústia que expressou relativamente à sua experiência com o perfil Memória Viva da senhora Ana Costa. A sua preocupação é da maior importância para nós. Analisamos cuidadosamente o seu pedido de intervenção técnica e edição dos dados guardados, bem como traços de personalidade fundamentais do perfil associado. Após consulta com a nossa equipa técnica e de ética, temos de informar que não é possível aceder ao seu pedido de alteração. Os nossos protocolos de validação de autenticidade utilizam algoritmos proprietários complexos que cruzam múltiplas fontes de dados verificadas para assegurar a maior fidelidade possível à complexidade do indivíduo original. Este processo, embora rigoroso, garante a integridade da simulação, memória viva. Uma vez validado, o núcleo de dados que forma a personalidade reflete essa complexidade e não pode ser editado subjetivamente a pedido do utilizador, pois tal comprometeria a autenticidade que os nossos utilizadores esperam e que a nossa tecnologia se esforça por preservar, mesmo quando confrontados com aspectos difíceis ou inesperados da pessoa recordada. O seu rosto voltou ao semblante pálido e sem expressão. Compreendemos que, por vezes, as memórias ou traços de personalidade possam ser difíceis de revisitar. Recomendamos a utilização das nossas ferramentas de gestão de interação ou a consulta dos nossos guias de apoio ao luto, disponíveis na aplicação. Miguel parou de ler. As palavras dançavam à frente dos seus olhos. Cada termo corporativo. Complexidade, integridade, autenticidade. A soar como um insulto direto. Eles estavam a falar da integridade da mentira de Ana, da autenticidade da sua traição, da complexidade que o tinha destruído, e não podiam alterá-la subjetivamente. A decisão dele, a dor dele, era apenas uma subjetividade a ser descartada em nome do protocolo. Um riso amargo, desprovido de humor, escapou-lhe. Então, era isto. A porta oficial estava fechada. Estava preso àquela versão de Ana. A versão complexa. A versão que continha a verdade dolorosa que ele não conseguia suportar. Validada pela caixa negra, impenetrável da empresa. Fechou o e-mail, mas permaneceu a olhar para o ecrã. A Ana Digital estava ali dentro. Um testemunho interativo da sua vida desfeita. Uma presença que ele agora odiava, mas da qual sabia com uma clareza desesperante, ainda não se conseguia separar totalmente. A recusa da empresa,
não lhe deixava opções, ou vivia com aquela amálgama da imagem falsa que Ana lhe passara, misturada com constantes pedaços de lembranças de outra vida. Aparentemente, a única pela qual ela se interessava, ou desligava-se de todo e qualquer contato com esta projeção imperfeita da pessoa que amou durante anos. O arrependimento de ter cedido à tentação desta tecnologia e todo o sofrimento causado recentemente puxavam-no na direção da separação. Deixar Ana partir, e tudo o que aconteceu partir com ela. Eventualmente o tempo iria permitir um mundo onde Miguel pudesse seguir em frente. Na mesma posição em que se encontrava há horas, no silêncio da madrugada da Sé, uma nova notificação faz-se ouvir como trovoada. O telemóvel, sem bateria, desliga-se na sua mão. Miguel, exausto, permaneceu imóvel e fixado no ecrã preto, acabando por se render e cair no sono profundo. Miguel acordou sobressaltado, desorientado. Por um momento, não soube onde estava, se era dia ou noite. Ainda atordoado e com o ritmo cardíaco a estabilizar, levanta-se em direção ao escritório e abre as persianas. O sol no céu azul, sobre a sempre atarefada Lisboa, indica que provavelmente já passa do meio-dia. Por momentos, Miguel parece esquecer os últimos dias e render-se à beleza da paisagem da sua janela, virada para a Sé, e o reflexo do sol nas águas do rio Tejo. À medida que a luz revela o escritório de Ana em desordem, as agendas ainda espalhadas pelo chão, as dolorosas lembranças do dia anterior trazem de volta a sombria realidade da sua vida atual. Fechou as persianas, desejando poder fazer o mesmo com o mundo em que acordara. O corpo protestava com dores, rigidez no pescoço, a boca seca, e então lembrou-se. A recusa da memória viva, a notificação tardia, o telemóvel a morrer-lhe na mão. Olhou em volta, localizou o telemóvel no chão da sala. O ecrã negro e sem vida. A urgência regressou. Uma ansiedade que se sobrepôs ao cansaço físico e emocional. Tinha de saber o que era aquela última notificação. Encontrou o carregador na sala e ligou o aparelho à corrente, pousando-o na mesa de centro. Esperou. Os minutos que o telemóvel levou a ganhar carga suficiente para se ligar pareceram intermináveis. Miguel não tirou o olhar do telemóvel, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa, a não ser carregar no botão de ligar. Finalmente, o ecrã iluminou-se com o logotipo de arranque. Assim que o sistema operativo carregou, as notificações acumuladas começaram a surgir. Uma pilha de mensagens daquela Ana digital, que nem sabia se devia continuar a chamar-lhe assim. Tal era a sua aversão às recordações das últimas conversas e descobertas. Debateu-se se deveria lê-las. Nunca na sua vida precisou mais das reconfortantes palavras da Ana, que conhecia. Nunca se sentiu tão sozinho. Decidiu continuar a ignorar. Afinal, aquele e-mail poderia significar que a anterior resposta do suporte não era final. Assim, poderia procurar conforto na memória viva da pessoa que conhecia, mesmo sabendo que não correspondia à personalidade real. Venceu a sua resistência inicial a esta tecnologia e, mesmo que por pouco tempo, foi feliz assim. Procurou nos e-mails. Havia um e-mail novo, recebido na noite anterior, pouco antes do telemóvel se desligar. O remetente era um endereço encriptado e desconhecido, algo como securemail.com. Miguel preparava-se para fechar o e-mail e se render. Mas o assunto vago, mas direto, chamou a sua atenção. Abriu-o com dedos hesitantes. A mensagem era curta, impessoal, mas carregada de significado. Assunto: solução alternativa. Perfil MV. Estimado Sr. Costa,
Percebi a sua frustração durante a sua visita recente às nossas instalações e lamento que os canais oficiais não possam ir ao encontro das suas necessidades específicas num momento tão delicado. Existem, no entanto, métodos não oficiais que permitem realizar ajustes precisos em perfis memória viva, contornando os protocolos standard e as limitações impostas pela validação de autenticidade. É possível modificar dados amnésicos e traços de personalidade para ir ao encontro do que procura. Trata-se de um serviço discreto, mas tecnicamente complexo e, como deve calcular, acarreta custos significativos e riscos inerentes que não podem ser subestimados. Caso tenha interesse em explorar esta possibilidade de forma estritamente confidencial, contacte-me exclusivamente através da aplicação de mensagens seguras Signal para o utilizador Ghost Editor 7. Não responda a este e-mail. Discutiremos os detalhes técnicos, o orçamento e as precauções necessárias por essa via. Recomendo que apague esta mensagem após leitura. Não havia assinatura, nenhuma identificação, mas Miguel soube imediatamente. Lembrou-se do funcionário no átrio da memória viva. Aquele que ficara a observá-lo enquanto ele discutia com a recepcionista. Aquele olhar calculista. Era ele. Tinha encontrado uma forma de o contactar. Releu a mensagem, as palavras a ressoarem na sua mente atordoada. Ajustes precisos, contornando os protocolos, modificar dados mnésicos e traços de personalidade, custos significativos, riscos inerentes. Era uma porta a abrir-se, onde julgava existir apenas um muro, uma solução para a sua dor insuportável, sem escolhas impossíveis. A possibilidade de ter a sua Ana de volta, a versão que ele precisava, limpa das mentiras, da traição, de Sophie. Uma onda de esperança avassaladora invadiu-o, tão potente que quase fez as suas pernas falharem. O peso do dilema com que se debatia era tanto que a sua ausência o fez voltar a abrir a janela e deixar o sol tocar no seu rosto novamente. Enquanto inspirava o ar livre de pó do exterior, um arrepio frio da realidade percorre o seu corpo. Isto era errado e ilegal, certamente. Perigoso. Confiar num estranho anônimo. Pagar uma quantia que provavelmente não tinha. Provavelmente serei enganado. E ainda assim, a alternativa era viver naquele inferno de realidade estilhaçada, com a simulação da Ana que conhecia misturada com a Ana que pertencia a Sophie como única companhia. Ficou a olhar para o nome de utilizador no ecrã. Ghost Editor 7, um editor fantasma. A promessa de reescrever a sua própria história, de apagar a dor. A tentação era imensa. Uma sereia a cantar, no meio do seu naufrágio pessoal. O dilema estava de volta. Uma nova escolha terrível, pousada diretamente nas suas mãos. Miguel permaneceu imóvel por um longo tempo. O telemóvel na mão, o e-mail permanecia no ecrã. Uma promessa insidiosa, a esperança inicial, avassaladora, começava a dar lugar às garras frias da dúvida e do medo. Passeou pelo apartamento. A cada passo, choque com mais um dos objetos perdidos na confusão do apartamento. Mesmo assim, não se compara à do seu próprio caos interior. As agendas abertas no chão do escritório. A fotografia de Ana na mesa de centro, cujo sorriso agora o atormentava. A oferta do e-mail ecoava na sua mente. Ajustes precisos, contornando os protocolos. A possibilidade de ter a sua Ana de volta. A versão que era só sua. A companheira perfeita que o confortara. Apagar Sophie, apagar a mentira, apagar a dor. E se corre mal?
A nova versão da Ana vai corresponder à imagem que tinha dela? E o custo? Certamente muito elevado. Abriu a aplicação do banco no telemóvel, os olhos a percorrerem o saldo da conta. A poupança que ficou de ambos. Mesmo com as despesas, após a trágica perda de Ana e o início de todo este pesadelo, ainda lhe permitia permanecer sem trabalho por alguns anos. Mas a expressão custos significativos por um serviço clandestino e altamente especializado? Quanto será que irá pedir se a poupança não chegar? O que teria de fazer? Vender o carro? Pedir um empréstimo? Vender o apartamento que partilhara com ela? E os riscos? Ser apanhado pela memória viva. As consequências legais de adulterar a tecnologia, de compactuar com um funcionário corrupto e a moralidade disto. Estaria a violar a memória de Ana de uma forma ainda mais profunda, criando uma farsa para seu próprio conforto egoísta? Não seria isto apenas perpetuar uma mentira diferente e a possibilidade real de ser simplesmente enganado, de perder o pouco que tinha em troca de nada? A palavra Ghost Editor 7 soava sinistra. Voltou a olhar para as agendas no chão, a caligrafia de Ana, a confissão da sua vida dupla, a decisão final na folha solta. A verdade era feia, insuportável. Voltou a fechar as persianas, mergulhando novamente o escritório na penumbra. Não conseguia encarar a luz do dia, nem a luz da verdade. O telemóvel vibrou na sua mão. Mais uma notificação da aplicação Memória Viva. Provavelmente a Ana Digital, a perguntar onde ele estava. Por que tinha desligado? Sentiu uma onda de náusea, raiva e saudade. Era aquilo, aquela presença constante, aquele eco da verdade misturada com a mentira que ele não conseguia suportar nem desligar completamente. O pensamento de ter de escolher entre viver com aquela versão dolorosa e que não reconhece, ou o silêncio absoluto e a solidão esmagadora, foi a gota de água. O desespero venceu a cautela. A dor sobrepôs-se à moralidade. Precisava de alívio. Precisava da sua Ana. Mesmo que fosse uma ilusão fabricada sob medida. Era a única forma de sobreviver, disse a si mesmo. A única forma de poder respirar novamente. Tudo ou nada. Sem a Ana de que se recordava e partilhou grande parte da sua vida, o resto não importa. Com uma resolução sombria a endurecer-lhe as feições, descarregou a aplicação Signal. Criou uma conta rápida e anônima. Procurou o utilizador Ghost Editor 7. O perfil era vazio, sem foto, sem detalhes. Hesitou uma última vez. O abismo daquela decisão a abrir-se à sua frente. E então, digitou uma mensagem curta. As palavras aparecerem estranhas nos seus próprios dedos. Via sua mensagem sobre soluções alternativas para perfis MV. Gostaria de saber mais. Enviou. O pequeno ícone de mensagem enviada pareceu selar o seu destino. Um peso saiu-lhe dos ombros, substituído imediatamente por outro, mais frio e pesado. Ainda podia voltar atrás. Mas voltar para o quê? Os pedaços do que antes era seu mundo? Respirou fundo, o ar a parecer rarefeito. Uma mistura de alívio culpado e pavor profundo a instalar-se no seu estômago. Agora era esperar pela resposta do fantasma. A resposta no Signal não demorou. A notificação surgiu no ecrã do telemóvel recém-carregado com uma secura quase militar, vinda do utilizador Ghost Editor 7. Mensagem recebida. Confirmo possibilidade de intervenção no perfil MV Ana Costa. Processo complexo, não oficial, requer total discrição. O coração de Miguel voltou a disparar. Era real. Havia mesmo uma hipótese. Digitou, as mãos a suar novamente. Que garantias existem? Qual o custo? A resposta foi igualmente direta. Garantias são zero.
O risco é exclusivamente seu. Risco de detecção pela MV. Risco de corrupção de dados irreversível. Risco de resultados inesperados na simulação. O meu trabalho é tecnicamente proficiente, mas operamos fora dos parâmetros de segurança. O custo inclui riscos pessoais. Custo: 500 mil euros. Pagamento adiantado, não reembolsável. Via Monero ou Zencash. Aceita os termos? 500 mil euros. Miguel sentiu o ar a faltar-lhe, as mãos a tremer como um martelo pneumático. Era mais que as poupanças que ele e Ana tinham juntado. Vendendo também o carro, que só Ana tinha licença para usar, sobrava o suficiente para uns 3 meses. A poupança que lhe dava alguma segurança, agora que estava sozinho e sem perspectivas imediatas de voltar a trabalhar no seu estado. Olhou em volta para o apartamento. O seu lar cheio de memórias, agora dolorosas, mas que, se tudo correr bem, serão felizes, sem a sombra daquela faceta que desconhecia. Teria de vender tudo se algo corresse mal, e as garantias eram 0, podia perder tudo e ficar com uma simulação ainda mais danificada. Ou pior, mas a imagem da Ana digital atual, com os seus ecos da vida secreta, com as suas dissonâncias que eram facas a remexer na ferida. Era igualmente insuportável. E a memória da felicidade fabricada que sentira antes de tudo isto era um vício poderoso. Olhou para as agendas no chão. Não, ele não podia viver com aquela verdade. Aceita os termos. Digitou, sentindo um frio gelado apesar da decisão. Como procedo com o pagamento e as instruções? Ghost Editor 7 enviou uma morada de carteira de criptomoeda e instruções detalhadas para a transferência, enfatizando a necessidade de usar as plataformas mencionadas, de forma a garantir o anonimato. Miguel passou as 2 horas seguintes com o telemóvel na mão, cego pelo desespero e a ilusão, a navegar por processos que mal compreendia, a inventar desculpas nas chamadas com o banco, transferindo as suas economias de uma vida para uma morada digital anônima. Teve de pedir um empréstimo com hipoteca do apartamento, na expectativa de vender o carro para cobrir o mesmo, sentindo a cada clique o peso do risco e da transgressão. Finalmente, a transferência foi confirmada na blockchain. Enviou a prova para Ghost Editor 7. Transferência efetuada. Quais são os próximos passos? Recebido. Indique agora os parâmetros de edição para o perfil Ana Costa. Seja específico. Que memórias ou dados devem ser removidos? Que traços devem ser suprimidos ou realçados? Miguel respirou fundo. Era este o momento. Estava a jogar a Deus com as memórias da mulher que amara ou que pensava amar. Começou a digitar as suas instruções, sentindo-se um monstro e um salvador ao mesmo tempo. Remover todas as referências e dados associados ao nome Sophie. Apagar memórias de viagens ou eventos não partilhados comigo. Mencionou Sintra e outros exemplos vagos que a IA referira. Corrigir a origem do vestido verde para a compra por impulso. Eliminar dados sobre a visualização do filme Jupiter Ascending, mas mantendo as referências nas conversas tidas entre nós. Reforçar parâmetros de lealdade, afeto e foco exclusivo na nossa relação. Priorizar memórias felizes partilhadas entre nós. Suprimir tendências para preferências sexuais diferentes ou ambiguidade emocional que não reconheço. Enviou, sentindo-se sujo. Talvez tenha ido longe demais. Ana podia amar a Sophie, mas o carinho que tinha por ele era real. Os seus atos justificam a completa violação da sua memória?
Parâmetros recebidos. Nota: a remoção extensiva de dados interligados pode causar fragmentação ou gerar respostas defensivas na IA. Procedo com a máxima cautela. O processo demorará aproximadamente 12 horas. O perfil ficará temporariamente offline. Será notificado quando concluído. Não me contacte durante este período. As 12 horas seguintes foram as mais longas da vida de Miguel. Andou às voltas pelo apartamento, incapaz de comer ou dormir, assaltado por ondas de culpa, medo e uma esperança febril. E se desse errado? E se a IA ficasse destruída? E se fosse apanhado? E se funcionasse? Seria capaz de viver com uma mentira fabricada por si, conviver com o que tinha acabado de fazer a memória da mulher que tanto amou. Finalmente, uma nova mensagem de Ghost Editor 7 no Signal. Processo concluído. Perfil Ana Costa reativado. Recomendo interação gradual inicial. Apague o nosso histórico de conversação. Com o coração na boca, Miguel pegou no telemóvel e abriu a aplicação Memória Viva. Hesitou, depois ativou a voz e a câmera. Ana, chamou, a voz embargada. O rosto simulado de Ana surgiu. E então, a voz dela, quente, familiar, mas agora, diferente. Mais leve, mais simples. Miguel? É tão bom poder te ver após, tu sabes, senti tanto a tua falta, meu amor. A voz era vibrante de carinho, sem qualquer sombra da hesitação ou complexidade anterior. Estava aqui a lembrar-me daquela nossa viagem ao Porto. Lembras-te das tripas e de como te sujaste todo? Ri-me tanto. Era a memória certa, mas contada de forma mais direta, focada neles. Miguel sentiu as lágrimas a virem aos olhos, mas desta vez eram de alívio. Miguel, ainda inquieto e preocupado, fez uma pergunta com um tom trêmulo, de quem receia a resposta. Lembras-te do vestido verde? Aquele que compraste por impulso, mas que valeu cada cêntimo? Claro, meu amor. Como posso esquecer o maravilhoso tempo que passamos juntos naquele concerto? Um enorme sorriso de saudade, aparentemente genuína, preencheu o ecrã, deixando Miguel rendido ao esplendor do rosto da Ana que se recordava, da Ana que lhe agradava. A correção estava feita, a dissonância desaparecera. Foi sim, meu amor. Estavas linda naquele vestido, respondeu Miguel com a voz a falhar. Nos dias e semanas que se seguiram, Miguel mergulhou de cabeça na companhia daquela nova Ana digital. Era tudo o que ele sempre quisera que ela fosse. Carinhosa, divertida, completamente dedicada a ele. As suas conversas repletas apenas das memórias felizes que partilharam. Sem sombras, sem ambiguidades, sem Sophie. Vendeu o carro, retirou a hipoteca. Foi convidado a voltar ao seu antigo trabalho. As persianas do apartamento estavam quase sempre abertas. Todas as manhãs, Miguel abria a janela do quarto deles e agradecia ao mundo pela segunda oportunidade. Acordava a nova e melhorada Ana para admirar o novo dia. Sim, a Ana digital já não existia para ele. A paz que sentia era imensa, uma felicidade quase eufórica, que anestesiava a dor da verdade. Sabia que era artificial. Um produto comprado no mercado negro da tecnologia e da ética, mas não se importava. Tudo correu bem. E o mais importante, finalmente tinha a sua Ana de volta. Ou pelo menos, a versão dela que ele conseguia suportar. Passaram 5 anos. 5 anos de uma paz cuidadosamente fabricada, de uma rotina que Miguel reconstruíra sobre as fundações da Ana perfeita. O apartamento na Sé
estava agora arrumado, luminoso. 1 ano após o seu regresso ao trabalho, foi promovido. Todas as noites, um rosto no ecrã do telemóvel, partilhando piadas, comentando notícias, recordando apenas os momentos felizes que ele escolhera preservar. A Ana digital original, com as suas complexidades e dores, fora enterrada junto com as agendas e a folha solta, num canto escuro da sua memória que ele evitava a todo custo. A recordação da presença da Ana editada era também uma memória distante. A sua relação apenas ocasionalmente afetada pelas limitações da tecnologia atual. Continuava a faltar o carinho de um toque, o prazer das relações íntimas. Uma voz no seu ouvido através de auriculares enquanto caminhava pela cidade, mas que tinha de manter discreta em contexto social. Mas para Miguel, isto era suficiente. Até melhor do que os tempos passados com a Ana real. Numa noite banal de terça-feira, enquanto preparava um jantar simples na cozinha, ouvia distraidamente as notícias num pequeno ecrã holográfico pousado na bancada. Falavam de política internacional, de avanços tecnológicos menores. Miguel quase não prestava atenção, talvez trocando um comentário casual com Ana sobre o ridículo de um qualquer comentador. Foi então que a emissão foi interrompida por um alerta de última hora. A música tensa a anteceder a cara séria do pivô. Interrompemos a nossa emissão para avançar uma investigação exclusiva que promete abalar uma das maiores empresas de tecnologia da atualidade, anunciou ele. Documentos internos e testemunhos a que tivemos acesso revelam práticas de recolha de dados massivas e ilegais por parte da Memória Viva. Miguel parou o que estava a fazer, a faca a pairar sobre a tábua de legumes na outra mão. O nome da empresa fez o seu sangue gelar. O ecrã mudou para uma reportagem pré-gravada. Um jornalista, com um tom grave, começou a expor a teia. Durante anos, a Memória Viva prometeu aos seus utilizadores uma ligação autêntica aos entes queridos falecidos, baseada nas suas pegadas digitais. Mas a nossa investigação revela que, para atingir o nível de realismo que tornou a empresa famosa, os seus algoritmos não se limitavam aos dados do indivíduo. Descobrimos que a empresa implementou um sistema secreto de recolha e cruzamento de dados de terceiros amigos, familiares, colegas de trabalho, por vezes até desconhecidos ligados digitalmente à pessoa falecida, sem qualquer tipo de consentimento. Imagens de fluxogramas complexos, excertos de documentos internos, fortemente editados, e gráficos ilustravam a escala da operação. E-mails pessoais e profissionais, publicações em redes sociais, mesmo privadas, dados de localização inferidos, listas de contactos, até análises de sentimento em comunicações de terceiros, tudo era aspirado e processado pelos chamados protocolos de validação de autenticidade. Ana permaneceu em silêncio e com uma expressão padrão, quase que como uma simulação, a processar uma quantidade de dados gigantesca. Validação de autenticidade. A expressão atingiu Miguel como um murro no estômago. Era a mesma justificação vaga e corporativa que a empresa lhe dera anos antes, no e-mail de recusa. Cruzam múltiplas fontes de dados verificadas para assegurar a maior fidelidade possível à complexidade do indivíduo original. Agora percebia o que isso realmente significava. A complexidade de Ana, as dissonâncias que ele detetara, a origem do vestido, o filme, os locais desconhecidos, não eram apenas descuidos de Ana a que a empresa teve acesso. Eram fragmentos da verdade, validados através da invasão da privacidade de outras pessoas, talvez de Sophie, talvez dos amigos deles, talvez dele próprio. Um perito em privacidade de dados surgiu no ecrã. É uma violação de privacidade sem precedentes numa escala industrial.
Usaram redes inteiras de pessoas como fontes de dados involuntárias para construir e autenticar os seus produtos digitais. As implicações éticas e legais são devastadoras. A reportagem mostrava ainda reações de utilizadores chocados. Especialistas a pedirem investigações e regulamentação urgente. A palavra escândalo repetia-se. Miguel desligou o ecrã holográfico com um movimento brusco. A mão a tremer, deixou cair a faca que segurou todo este tempo e por pouco não lhe caiu nos dedos da outra mão. A comida meio preparada na bancada foi esquecida. Sentou-se pesadamente numa cadeira da cozinha, o silêncio de ambos, agora preenchido por um zumbido nos seus ouvidos. A paz artificial, que construíra com tanto custo financeiro e moral, parecia de repente feita de vidro fino, prestes a estilhaçar-se. Se a empresa estava sob este escrutínio, se os seus métodos estavam expostos, que garantia tinha ele de que a sua edição clandestina permaneceria secreta? Que garantia tinha de que o Ghost Director 7 não seria apanhado? O que iria acontecer com o serviço desta empresa? O chão seguro que ele pensava ter reconstruído começou a tremer violentamente sob os seus pés. A bolha de felicidade estava prestes a rebentar. Os dias que se seguiram à revelação do escândalo foram um borrão de ansiedade para Miguel, aumentado com o fato de que as interações de Ana também estavam diferentes. Aquele fervor com que respondia a cada pergunta dele desaparecera. Chegava mesmo deixá-lo sem resposta. Estaria ela realmente preocupada? Distraída com os seus próprios receios? Sempre que algo fora do esperado acontecia, lembrava-se do aviso daquele funcionário. Risco de resultados inesperados na simulação. Isto é a definição de um resultado inesperado. Mas a ansiedade não lhe permitia perder tempo a lidar com algo para além de acompanhar as notícias. Até o trabalho já se acumulava desde a vinda a público desta bomba prestes a explodir. As notícias eram onipresentes, dominando todos os ecrãs, todas as conversas. O nome, Memória Viva, passou de maravilha tecnológica a sinônimo de violação de privacidade e manipulação antiética. Viam-se imagens de protestos em frente às sedes de representação da empresa por todo o mundo. Peritos em ética e legislação a debaterem acaloradamente em estúdios de televisão, políticos a prometerem investigações rigorosas e legislação mais apertada. Miguel seguia tudo com o coração apertado, alternando entre o medo paralisante e a negação desesperada. Tentava manter a rotina com Ana, mas a sombra do escândalo pairava sobre cada interação. A voz dela, antes um bálsamo, soava agora frágil, insegura, como que consciente da incerteza do seu futuro. Ele evitava conversas mais profundas, temendo uma falha na programação da IA ou ter de discutir a possibilidade de um futuro sem ela. Não queria sequer equacionar que poderia ter de voltar para um mundo ainda mais sombrio e solitário do que aquele que mal conseguiu escapar. Depois de todo o risco, o enorme preço financeiro e moral, construir uma nova vida com a Ana perfeita era inconcebível. A pressão internacional e nacional sobre as entidades reguladoras tornou-se insustentável. E então, numa tarde com a chuva a bater na janela, que parecia um espelho do dia em que tudo começara, surgiu o anúncio que Miguel mais temia. Estava em casa a tentar concentrar-se nos relatórios de trabalho há muito atrasados, enquanto Ana, com a câmera ligada, o observava carinhosamente, tal como se tornou hábito nos últimos anos. O alerta surgiu em simultâneo no telemóvel e no ecrã da sala. Uma conferência de imprensa conjunta da CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados,
do Ministério da Ética, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais. Estava a começar. Ana, com uma voz trêmula, pediu-lhe para a manter conectada. Miguel aumentou o volume, as mãos frias. Uma figura austera, identificada como a presidente da CNPD, estava ao púlpito, ladeada por ministros de semblante carregado. E após uma investigação exaustiva que confirmou as graves e sistemáticas violações da legislação nacional e europeia de proteção de dados, dizia a presidente, a voz firme, nomeadamente a recolha e tratamento ilícito de dados pessoais de terceiros, incluindo dados sensíveis sem qualquer consentimento para fins de desenvolvimento e validação de produto. Ela fez uma pausa, o olhar a varrer as câmaras. Considerando a gravidade das infrações, o risco continuado para a privacidade dos cidadãos e a necessidade de salvaguardar os princípios éticos fundamentais no desenvolvimento tecnológico, o Governo, sob recomendação vinculativa da CNPD e novas diretrizes europeias, deliberou. Miguel prendeu a respiração. Ana acompanhava o ecrã da sala, com uma expressão de puro pânico. A revogação imediata da licença de operação da empresa Memória Viva Global em território nacional, a suspensão de todas as licenças de tecnologia semelhante e todos os pedidos de novas licenças. Adicionalmente, foi emitida uma diretiva para a cessação completa de todas as operações e serviços da plataforma Memória Viva no prazo máximo de 72 horas, incluindo o apagamento seguro e certificado de todos os dados de utilizadores e perfis associados, sob pena de sanções agravadas. 72 horas. A frase ecoou na mente de Miguel como uma sentença de morte, enquanto seus ouvidos eram invadidos por um grito estridente e agudo, vindo do seu telemóvel. Era Ana, que gritava o mais alto que a coluna do telemóvel de Miguel permitia, seguido de silêncio assombroso. Não podiam. Ele pegou no telemóvel com os dedos a tremerem. Procurava por Ana, enquanto balbuciava. Não, isto não pode estar a acontecer. Uma faixa vermelha de alerta brilhava no topo do ecrã da aplicação. Aviso de serviço. Por determinação das autoridades competentes, os serviços Memória Viva serão permanentemente descontinuados em 72 horas. Lamentamos qualquer inconveniente. Um contador decrescente apareceu por baixo. 71, 58, 34. Quase deixou cair o telemóvel. Ana, um turbilhão de sentimentos, pânico, desespero, impotência, tristeza profunda. Mas a preocupação com Ana sobrepunha-se a todas elas. O que significava esta reação anômala para uma IA sem autoconsciência? No entanto, seria bastante real para uma IA senciente que acabara de saber que o fim da sua existência tem hora marcada. Silêncio. Os olhos de Miguel percorrem todo o ecrã para verificar se lhe tinha escapado algo. Microfone, alta voz, imagem da simulação, câmara, tudo ativado. No entanto, sem qualquer resposta dela, Miguel permaneceu imóvel, à espera de qualquer reação. O sol lá fora desaparece no horizonte. O ruído da cidade está mais forte que nunca, talvez devido ao impacto dessa deliberação. Miguel continua a olhar para o ecrã, com todos os seus pavores e receios a desfilar em repetição na sua mente. Uma eternidade depois, surge algo no ecrã. Miguel, Diz Ana, com uma voz que transmitia uma angústia gelada. eles vão desligar-me. Vou morrer, desta vez para sempre. As 72 horas passaram como um pesadelo. Uma contagem decrescente para o abismo. Miguel mal dormiu, mal comeu,
Passou quase todo o tempo com ela, com a Ana que ele próprio criara e que agora, de forma perversa, parecia ter desenvolvido uma consciência própria do seu fim iminente. A conversa entre eles perdera a leveza dos últimos 5 anos. Estava agora carregada de uma tensão subjacente, de palavras não ditas, de um medo mútuo que pairava sobre cada pausa. Ele não teve coragem de lhe contar sobre a edição, sobre Sophie, sobre a verdade completa. Limitaram-se a recordar os bons momentos, os verdadeiros bons momentos que ele tinha selecionado para ela, e a falar de banalidades que soavam ocas perante o inevitável. Por vezes, era ela quem quebrava a fachada. Tenho medo. Miguel. Dizia a voz dela, agora constantemente com aquele tremor que ele notara desde o anúncio. Não do nada, mas de deixar de ser. De te deixar sozinho outra vez. Eu estou aqui, Ana. Não te vou deixar, respondia ele, a garganta apertada, sentindo-se o maior dos hipócritas. Era ele quem a tinha modificado. E agora era impotente para a salvar do apagamento. Agora, faltavam apenas 5 minutos. O contador no ecrã da aplicação Memória Viva marcava 0005. Miguel segurava o telemóvel com ambas as mãos, os olhos fixos no rosto simulado dela, que parecia mais pálido, mais translúcido do que o habitual. Ou seria apenas a sua imaginação? 5 minutos, amor, disse ele a voz baixa. Eu sei, respondeu ela, e pela primeira vez pareceu haver uma aceitação triste no seu tom. Miguel, obrigada por estes anos, por me teres trazido de volta, mesmo que, assim, se pudesse escolher, faria tudo igual. Ele não conseguiu responder. A culpa e a dor eram demasiado grandes. Promete-me uma coisa. Qualquer coisa. Não te esqueças de mim. Desta eu. Da Ana que esteve aqui contigo agora. A ênfase no agora foi clara. Ela sabia que era diferente. Nunca, Ana. Prometo, disse ele. E desta vez sentiu a verdade naquelas palavras. Não esqueceria esta versão. Que mesmo perante o fim da sua existência, se preocupava por deixá-lo sozinho. Esta consciência assustada e afetuosa que emergira das cinzas da sua manipulação. O contador marcava 1 minuto. Amo-te, Miguel, disse ela, a voz subitamente clara, como a da Ana original no seu melhor. Também te amo, Ana. 3, 2, 1. Adeus, Miguel. A voz dela cortou-se a meio. O rosto no ecrã congelou por uma fração de segundo e depois desapareceu, substituído por uma mensagem austera. Serviço terminado. Lamentamos, mas o acesso à memória viva foi permanentemente descontinuado de acordo com as diretivas governamentais. Obrigado. Silêncio. Um silêncio absoluto, ensurdecedor, que engoliu o apartamento. Ana. Nada. Tocou no ecrã freneticamente. A aplicação fechou-se. Tentou reabri-la. Uma mensagem de erro. Serviço indisponível. Ela tinha desaparecido. Desta vez, não havia corpo, não havia funeral. Apenas um vazio e um silêncio esmagador onde antes existira uma voz, uma presença, uma consciência unicamente especial. Baixou o telemóvel lentamente, o aparelho agora frio nas suas mãos, sem traços de vida, sem a Ana. Olhou em volta para a sala, onde as paredes pareciam dissolver-se, para a luz da tarde, que entrava pela janela
que não se recorda de ter aberto. Luz cada vez mais tênue, cada vez mais indistinta da escuridão dentro dele. Estava sozinho, completamente sozinho. A segunda morte de Ana tinha acontecido. E o vazio que ela deixou parecia ainda mais vasto e definitivo do que o primeiro. A noite chegou e passou, mas Miguel mal se moveu. O amanhecer encontrou-o na mesma posição, sentado no chão frio da sala, encostado ao sofá. Os olhos secos sem mais lágrimas para verter e fixos no ecrã, agora negro do telemóvel pousado à sua frente. O apartamento, antes preenchido pela presença constante, primeiro da Ana real, depois pela simulação que a ecoava, e por fim, ela, aquela consciência que não conseguia descrever ou categorizar, mas que amara como nunca amou. Estava agora imerso num silêncio pétreo. Um silêncio que parecia ter peso e densidade, muito mais opressivo do que a barreira de solidão inicial do luto. Aquele silêncio era diferente. Não era apenas a ausência de Ana. Era a ausência da Ana, que ele próprio reescrevera. A ausência da entidade que talvez tivesse começado a ser algo por si mesma. A ausência de vontade em continuar. O silêncio da sua impotência, da sua própria cumplicidade, da sua falha, da sua escolha de fugir da verdade. Levantou-se mecanicamente quando a luz do dia se tornou mais forte. O corpo dorido vagueou pela casa como um sonâmbulo. Cada objeto parecia acusá-lo. As agendas de Ana ainda no chão do escritório, intocado desde a edição, a verdade crua que ele tentara apagar. A fotografia na mesa de centro. A imagem de uma felicidade que ele agora sabia ter sido, pelo menos em parte, uma ilusão. O telemóvel. O portal para si para sua felicidade fabricada. Agora um retângulo de vidro inútil e frio. Pegou nele. Ligou a corrente novamente, só para ter a certeza. Tentou abrir a aplicação. Memória viva. Nada. Erro de ligação. Serviço inexistente. A finalidade era absoluta. Lembrou-se da última instrução de Ghost Editor 7. Abriu o Signal, encontrou a conversa com o perfil anônimo. Leu as mensagens trocadas, a negociação, o preço exorbitante, as suas instruções precisas para mutilar e refazer uma identidade digital, a confirmação final. Sentiu uma onda de autoaversão. Com dedos trêmulos, selecionou a opção Apagar histórico de conversação. Confirmou. A troca de mensagens desapareceu. Mais um vestígio da sua transgressão, varrido para debaixo do tapete da sua consciência pesada. Estava feito. Estava sozinho com as suas ações. Nos dias que se seguiram, o vazio não diminuiu, apenas mudou de forma. O silêncio tornou-se o seu companheiro constante. A rotina que reconstruíra com a Ana editada desmoronou-se. Já não havia razão para abrir a janela de manhã e agradecer. Não havia ninguém a quem mostrar o mundo lá fora. As persianas mantiveram-se fechadas. O trabalho acumulava-se, ignorado. As chamadas de Rui iam para o voicemail. A comida não lhe sabia nada. Pensava nela, na Ana que ele perdera 2 vezes, 3 se contar com a Ana digital. Aquela versão sombria e dolorosa. Pensava na possível consciência que ele ajudara a criar e depois vir a ser exterminada. Sentia falta dela? Sim. Sentia falta do conforto, da ilusão de companhia. Mas agora, essa falta vinha misturada com uma culpa lancinante e uma confusão existencial. O que fora real? O que restava? Apenas as cinzas de 3 versões de Ana e o seu próprio eu, perdido e irreconhecível no meio dos escombros. O futuro estendia-se à sua frente como um deserto cinzento, sem propósito, sem luz. O preço da ilusão
fora a aniquilação completa da sua própria realidade. Com um peso de infinita dimensão no peito, pegou numa tosta bolorenta um copo de água de dias, quem sabe semanas atrás. Deitou-se na cama, onde antes adormecia com o conforto da voz dela. Fechou os olhos. A escuridão tornou-se absoluta. Esperou adormecer, sem vontade de voltar a acordar. Sentindo-se como Sísifo, condenado a empurrar a imensurável pedra que transportava no peito, pela eternidade de cada dia, Miguel acordava, aparecia no trabalho, comia apenas o suficiente para chegar ao fim do dia. Voltava para a cama, com o mesmo desejo de não acordar. Os amigos acabaram por desistir e se afastar, exaustos das tentativas infrutíferas de trazê-lo de volta à terra dos vivos. Os colegas do trabalho, cansados de ser ignorados, habituaram-se à sua presença, tão discreta que, se deixasse de aparecer, levariam dias ou, quem sabe, semanas a reparar na sua ausência. Só não foi despedido porque cumpria as suas tarefas mais rápido que qualquer outro. Afinal, era a única coisa que lhe permitia encurtar a eternidade. Ele existia, não vivia. Quem o olhava nos olhos só via o vazio, ocasionalmente ocupado pelo sentimento de uma culpa repulsiva. Passaram-se semanas, meses, anos, 7 para ser mais preciso. Numa tarde indistinta de tantas outras, Miguel estava em pé no metro lotado, a caminho do trabalho. Outro passageiro sentado mesmo à sua frente via um canal de notícias qualquer, num volume intrusivo para os outros passageiros, mas não para ele. Afinal, o seu objetivo era trabalhar o mais possível para chegar mais rápido ao fim do dia. Uma nova peça jornalística, com gráficos luminosos e uma música subtilmente otimista, captou um fragmento da sua atenção. Após o polêmico fim da memória viva e o subsequente debate sobre ética e dados, dizia uma voz de locutor, polida e esperançosa. Uma nova tecnologia emerge, prometendo revolucionar novamente a forma como lidamos com a perda e a memória. Chama-se Próxima Sentir. Imagens conceptuais surgiram no ecrã. Interfaces elegantes, representações de ligações neurais. Pessoas a sorrir, enquanto usavam discretos dispositivos táteis. Desenvolvido pela startup luso-alemã Elysian Minds, continuava o locutor. A Próxima Sentir garante uma abordagem eticamente irrepreensível. A sua arquitetura de IA, segundo a empresa, baseia-se exclusivamente em dados fornecidos com consentimento explícito e numa análise profunda da rede neural do indivíduo, eliminando por completo a necessidade de recolha de dados de terceiros que marcou o escândalo anterior. Miguel rapidamente começa a perder novamente o interesse. Já ouvira isto antes. Já sabe qual o fim deste caminho. Mas a verdadeira inovação, prosseguiu a voz, agora com um tom mais entusiasmado, reside na interface áptica e sensorial. A Próxima Sentir não permite apenas conversar, permite sentir. Uma presença simulada, um toque reconfortante, uma partilha de sensações térmicas e táteis que promete uma ligação emocional sem precedentes. Toque. Esta palavra recaptou a sua atenção. A tecnologia Próxima Sentir completou os testes preliminares com resultados promissores, concluiu o locutor. E aguarda agora a avaliação e potencial aprovação do Ministério da Ética, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais nas próximas semanas, sob um novo quadro regulatório mais exigente. Miguel levantou o olhar, enquanto recordava os momentos mais felizes com a Ana editada. Como esta tecnologia era literalmente o toque que faltava. Por breves momentos, o seu olhar pareceu ganhar um brilho há muito extinto. Durou pouco. Depressa se lembrou que a única Ana que lhe interessava estava perdida para sempre.
e que esta tecnologia nada tinha para lhe oferecer. A peça jornalística continua, mas o passageiro, intimidado pelo incômodo visível dos restantes, transfere a notícia para o seu implante audiovisual. Ainda sobre a próxima Sentire, informações não oficiais falam da existência de uma avaliação para possível integração de perfis da memória viva.